Olá, muito boa noite para todo mundo. Tirante um boi malhado que ficou teimando em querer ficar alongado no cerrado, a comitiva do Terra Viva DBO na TV não teve dificuldade para fazer o transporte da boiada da Soledade até a Querência do Norte. De sorte que o gado já pôde ser entregue na hora marcada e a gente já pode reunir a companheirada para contar como foi vencida esta jornada. E para começar a narração, a gente convida o amigo a apreciar a apresentação da prosa brideira do dia. Com o tempo correndo cada vez mais ligeiro e já deixando na poeira o cavalo rei dos parelheiros, o calendário já está entrado e avançado no ano novo e o nosso mercado pecuário acaba de vencer a semana brideira de janeiro. E conforme o companheiro fazendeiro de certo que viu e deve ter reparado bem, né? Na nossa praça boiadeira, o carretão cumpriu este primeiro trecho do estradão desembestado na subida e empurrado pela forte demanda por parte do comprador estrangeiro, especialmente da China, bem na hora em que a oferta de boiada terminada está extraordinariamente apertada no país inteiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, só nestes 5 dias de serviço, o boi teve um aumento de nada menos que R$ 13, saindo de R$ 320 na segunda-feira para fechar esta sexta-feira a R$ 333, falando de preço a prazo e livre do Fundo Rural, né? E sendo animal no padrão exigido pelo importador lá do Gigante Oriental, aí então o valor da arroba subiu de foguete para o valor estratosférico de R$ 150 e até um pouco mais. Mas se por um lado a fortaleza da exportação está sustentando a firmeza da arroba, por outro, a fraqueza do consumo aqui no nosso próprio terreiro não está deixando a cotação da carne pegar o mesmo trieiro. Tanto que o preço médio do produto desossado no comércio atacadista diminuiu 0,2% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Mas veja a amiga pecuarista que o dianteiro, que é mais demandado pelos mercados estrangeiros, subiu 1% no período considerado, enquanto o traseiro, que fica aqui mesmo nos açougues brasileiros, caiu 0,6%, sendo que ele pesa mais na conta final por causa do maior volume comercializado, né? Já no setor varejista, o caso não chegou a ser de queda, mas a cotação andou numa atuada mais compassada, com aumentos de 0,9% no Rio de Janeiro, de 0,8% em São Paulo e de 0,4% nas Minas Gerais, enquanto no Paraná a situação foi de estabilidade. O que aconteceu foi que, depois de ficar por um longo período segurando o preço da mercadoria para não perder de vez a freguesia, o comerciante aproveitou a virada do ano para recuperar uma parte da sua margem de comercialização. A questão agora é esperar para ver o que é que vai acontecer daqui para frente, porque se dezembro é um mês festeiro, a conta sempre chega em janeiro. E a gente não pode esquecer de que 75% da nossa produção de carne, quem compra é o próprio consumidor brasileiro, né? Conforme já é da sabedência do companheiro boiadeiro e não é novidade para ninguém, no sertão e principalmente na cidade, tem muita gente que joga pedra e faz acusação sem antes tomar a necessária providência de saber direito qual é a verdade, né? Pois então, o melhor jeito de rebater a maledicência é com a ciência. E o que tem para ser contado é que a pecuária brasileira tem a receita perfeita para equilibrar o balanço entre a produção de gases de efeito estufa e a quantidade de elementos nocivos que as pastagens neutralizam e tiram do meio ambiente. E para saber como é que isso funciona, a gente chama agora para participar da função a nossa colega jornalista Regina Dourado. Boa noite, Regina. Oi, Sidney, boa noite para você e boa noite para todo mundo. Olha só, um estudo realizado pela Embrapa Meio Ambiente, em conjunto com a Corteva e outras instituições parceiras, aponta que fazendas da cadeia da carne que adotam tecnologias sustentáveis sequestraram mais carbono do que emitiram. E o nosso convidado de hoje, para entender melhor esse tema e resultados encontrados, é o Paulo Pimentel. Ele é agrônomo e líder de marketing da linha pastagem da Corteva. Oi, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Paulo. Para começar, seria interessante saber como que surgiu a ideia de se fazer esse estudo. Ok, nós na Corteva, nós colocamos a estratégia de pastagem dentro de um guarda-chuva de sustentabilidade.
E dentro das metas da plataforma S, que é esse guarda-chuva de sustentabilidade, a gente buscou entender se existia um manejo de uso de terra, do manejo de pastagens que permitiria que a pecuária contribuísse com a mitigação dos gases do efeito estufa através da fotossíntese, de tirar o carbono da atmosfera e colocar no solo. E a gente investiu nesse estudo para entender como a produção de alimentos, a produção vegetal, ela poderia contribuir para esse tema tão desafiador que é a emissão dos gases do efeito estufa para todos nós, não só para a Corteva, mas para a sociedade como uma forma geral. E como vocês fizeram esse cálculo para obter esse resultado? Quais requisitos foram necessários? Ok. A ferramenta utilizada é a ferramenta do AGHG Protocolo Agrícola. Essa ferramenta é um produto que foi construído pela Embrapa junto com a Unicamp, usando como referência um estudo feito pelo World Resources Institute, que busca entender, fazer um levantamento da emissão, um balanço das emissões dos gases do efeito estufa e de quanto é consumido para instituições, para a sociedade de uma forma geral. E a Embrapa e a Unicamp adaptaram essa informação para a realidade agrícola brasileira, várias culturas, inclusive a pastagem. Então, mede adubação, energia, uso de terra, mudança de uso de terra. E essa é uma ferramenta que é reconhecida internacionalmente e foi a que foi utilizada para fazer essa medição. Certo. E, Paulo, e as fazendas que participaram desse estudo, como que elas foram selecionadas? Bom, para a gente entender qual era o melhor modelo de uso de terra que beneficiaria essa questão dos gases do efeito estufa, nós escolhemos diferentes fazendas, nós estudamos diferentes usos de terra e esse foi o critério. Então, tiveram várias realidades diferentes de uso de terra e o objetivo foi entender qual eram as fazendas que melhor se comportavam com relação ao uso da terra nessa questão da emissão dos gases do efeito estufa. E além desse resultado, vocês chegaram em mais algum dado relevante para a pecuária e para o meio ambiente? Chegamos. O resultado inicial ele é muito interessante. Ele aponta que determinados tipos de manejo contribuem muito para mitigar a emissão dos gases do efeito estufa e, na verdade, até de ter um balanço positivo. Então, que a forrageira tem uma ferramenta de balanço positivo. E então, foi muito interessante o resultado inicial. E o que vai acontecer é que vamos ter um direcionamento de manejo de terra que contribuam de forma significativa para o balanço dos gases do efeito estufa na pecuária. E, Paulo, o que os produtores podem esperar de próximos passos ou até mesmo de novidades em relação a esse tema? Vocês estão desenvolvendo algo nesse sentido? Sim, a Corteva está construindo um programa que visa levar produtores de baixa tecnologia, de um uso de terra que não é tão eficiente para essa questão do carbono, da emissão de carbono no solo, a emissão de carbono, e a gente levar para uma alta tecnologia, onde a forrageira consiga trazer o carbono que está na atmosfera e botar no solo. Esse é um projeto que está sendo construído com várias empresas e a gente está trabalhando para construir um incentivo para levar a pecuária brasileira para um patamar de uma maior tecnologia e maior eficiência sustentável. Bacana, Paulo. Então, a gente te espera aqui para trazer os resultados desse novo projeto e já agradeço pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente hoje. Quando tiver mais novidades em relação a esse tema ou outros, é só avisar. Opa, com certeza. Será um prazer. Obrigada, Paulo. Até a próxima. Até logo. Obrigado também. Até a próxima. E eu também fico por aqui. É com você, Sidney. Próxima. Com o tempo correndo mais ligeiro do que o catingueiro que sentiu o cheiro de onça e se embrenhou no Varjão, a gente faz aqui um intervalo ligeiro na nossa apresentação para voltar logo em seguida e dar continuação na lida.
Depois de revisar o estado do pasto, a vez agora é de fazer a inspeção do galpão dos insumos para ver qual foi o gasto e saber qual será a precisão de fazer a reposição para garantir o consumo recomendado para a mantença do gado. E nós vamos falar hoje um pouquinho da perda do poder de compra do pecuarista frente aos fertilizantes no mês de dezembro e no acumulado de 2021, puxado aí pela forte alta que os fertilizantes sofreram ao longo do ano em função de fatores diversos, como uma menor produção em principais países produtores, como China, Bielorrússia, Estados Unidos, Canadá, entre outros países com uma menor produção de fertilizantes, regulações com relação à oferta por esses mercados também para abastecerem os seus mercados internos e questões políticas aí afetando a oferta global de fertilizante. Além disso, a questão marítima também, do frete marítimo impactando, além do câmbio elevado ao longo de 2021. Bom, para sintetizar tudo isso, para a gente ter uma ideia, os principais fertilizantes registraram incrementos aí de mais de 100%. Nós tivemos agora, na segunda quinzena de dezembro de 2021, o destaque para a alta do cloreto de potássio, que no acumulado do ano subiu 214%, negociado agora no final do ano de 2021 a R$ 5.670 por tonelada, enquanto no mesmo período em 2020, ali na segunda quinzena de dezembro de 2020, a tonelada era negociada a R$ 1.807, então uma alta de 214%. A ureia também subindo forte, um incremento de 161% no acumulado dos últimos 12 meses, e o super simples, subindo aí 124%, então todos os fertilizantes mais que dobrando nesse acumulado dos últimos 12 meses. Enquanto a arroba do boi gordo, ela registrou aí um incremento de 21%, fazendo com que o poder de compra do pecuarista sofresse uma grande queda no acumulado de 2021. Para a gente ter uma ideia, o pecuarista ele perdeu quase metade do seu poder de compra nesse período, tendo que despender mais arrobas de boi gordo para a compra destes fertilizantes. Eu trouxe aqui alguns números com relação à compra de ureia. O pecuarista, há um ano atrás, precisava de 7,4 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada, e hoje nós falamos aí de 15,8 arrobas para a compra de 1 tonelada. Do cloreto de potássio foi onde a pior relação de troca está acontecendo. Nós temos aí a relação de troca piorando 160%, sendo necessárias hoje 17,8 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada do fertilizante, contra 6,9 toneladas há um ano atrás. E por fim, o super simples, nós temos aí hoje 9,2 arrobas de boi gordo necessárias para a compra de 1 tonelada, enquanto há um ano atrás 4,9 arrobas de boi gordo eram necessárias para a compra dessa mesma tonelada. Então, o pecuarista sofrendo com relação aos principais fertilizantes nesse ano de 2021, e para o curto prazo a situação ela deve seguir apertada ainda. Nós não vemos espaço em curto prazo para uma melhora com relação aos preços de fertilizantes, por toda essa situação, essa conjuntura macroeconômica pressionando a oferta e uma demanda bem aquecida, com os principais países produtores aí de soja e milho aumentando as suas áreas de produção. Então, principalmente no primeiro semestre de 2022, a gente deve seguir com uma relação de troca ainda apertada e, em curto prazo, a situação não deve melhorar tanto para o amigo pecuarista. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Com o mercado internacional mais animado do que tourinho novo em começo de estação de monta e a oferta de boiada terminada mais apertada do que priá em boca de jiboia, na média final, o 2001 foi um ano de ótimos preços para a pecuária brasileira. A avaliação é do pessoal do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. Acompanhe. A tendência é que o mercado externo siga como principal fator de influência nos preços da pecuária nacional neste ano. A dependência do Brasil do mercado chinês foi comprovada com a queda da arroba do boi após a suspensão dos envios da carne bovina à China,
que hoje ainda recebe mais da metade do que o Brasil exporta, mesmo com novos destinos de mercado à vista, como os Estados Unidos. O câmbio, ao mesmo tempo, vai favorecer os pecuaristas nas exportações, mas também deve encarecer os custos de produção. Internamente, o baixo poder de compra dos brasileiros, aliado à alta inflação, vai fazer a demanda doméstica por carne bovina continuar fraca durante 2022. Do lado de cá do Ribeirão, a comitiva está deixando para trás o sertão dos Ananás e andando para lá um pouco mais, adiante daquele chapadão já vai ser chão da ramada, que é onde a gente vai entregar a boiada. Pois então a hora é recomendada para fazer uma parada ligeira e quando a marcha for retomada, a nossa conversa boiadeira vai ser a respeito do caso que está sendo acontecido com o boi gordo no eito. Para fazer a anunciação da notícia, a gente preparou a seguinte manchete chamadeira. Depois de começar a semana, o mês e o ano desembestada na subida da ribanceira, a nossa praça boiadeira fechou a sexta-feira andando numa toada bem mais compassada. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Estamos de volta e agora a gente pede a atenção redobrada dos companheiros e companheiras que têm gado no ponto de ser negociado, porque está na hora de fazer a apresentação das notícias do boi gordo e da sua cotação no mercado. E o que tem para ser contado a respeito do andamento da negociação na nossa Praça Boiadeira é que a primeira semana de janeiro mereceu até estralo de rojão e grande comemoração da parte do pecuarista brasileiro por causa do comportamento altista da cotação. Conforme até já foi falado aqui no começo da função, a forte demanda por gado terminado para fornecer carne para exportação, justamente numa hora como esta de agora, em que não tem quase ninguém querendo vender, e empurrou o carretão com força na subida do estradão. Esticando agora a vista para enxergar mais lá na frente, se o mercado não sair do roteiro normal e costumeiro, não vai ser tão já que a oferta de boiada pronta vai aumentar. E, em primeiro lugar, porque este 2022 que está sendo estreado ainda deve ser de safra apertada, mesmo considerando que a retenção de fêmeas para a formação de vaca da parideira vai ser menor do que foi no ano passado. Além disso, esta é a época preferida pelo fazendeiro para tirar um prazo de descanso e aproveitar um pouco a beleza da vida sem pensar tanto na dureza da lida, né? Já na questão da demanda, a previsão é de que, no caso da exportação, o dono do frigorífico vai continuar correndo atrás de mercadoria, mas não com a mesma urgência de antes, porque a Câmara Fria já não está mais tão vazia depois da forte arribada no valor da arroba acontecida nesta semana que acaba de ser arrematada. Aqui em São Paulo, por exemplo, chegou a formar fila de carretas boiadeiras atravessando as fronteiras para ir buscar boiada nos estados vizinhos. E o resultado disso foi que, na média da indústria local, a programação já está na roda de 8 dias de serviço. Mas enquanto o setor exportador continua nadando de braçada, o problema é que a situação está ficando cada vez mais complicada aqui no nosso mercado caseiro, por conta do desaparecimento do consumidor brasileiro por motivo de grave falta de dinheiro. Como já é do conhecimento de todo mundo, o movimento já cai normalmente no primeiro mês do ano, né? Quando o vivente está pelejando para pagar as contas velhas e as novas não param de chegar. Mas neste janeiro está tudo muito pior por causa do desemprego, da forte crise na economia e da ameaça de agravamento da pandemia. Aí, com o açougueiro sendo abandonado pela freguesia e padecendo de solidão na porta do seu estabelecimento, é grande a preocupação dos frigoríficos que trabalham só no mercado interno. E já tem gente reclamando que a Câmara Fria está cheia e não tem saída para a mercadoria. E para completar essa conjuminação pessimista, repare a amiga pecuarista que os preços do frango e do porco caíram substanciosamente nesses dias recentemente passados e já estão ganhando a concorrência na disputa pela preferência da população. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações só em 8 das 32 regiões pesquisadas, mas pelo menos todas foram no rumo de morro acima. No Rio de Janeiro, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 308,50 e a vaca para R$ 293,50, a prazo e livre do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, foi a fêmea que subiu para R$ 308,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho arredondou os R$ 320.
No sudoeste de Mato Grosso, a vaca aumentou para R$ 295,50. Em Marabá, no Pará, o macho está por R$ 293,50 e a fêmea por R$ 288,50. No sudeste da Rondônia, os preços novos são R$ 304,50 para o boi e R$ 294,50 para a vaca. No norte do Tocantins, o macho avançou para R$ 301,50. E no oeste do Maranhão, o boi só sai se for por R$ 296,50. Nunca tive medo de assombração nem de alma penada, mas sexta-feira passada eu fui dormir mais cedo e na alta madrugada, o quarto no breu e eu afundado no sono, fui acordado por um gemido sentido bem no meu ouvido e um hálito frio que me deu um arrepio no corpo inteiro. Levantei num pulo, peguei o rosário, um relicário e um dente de alho e invoquei a proteção de Santo Antão e de São João da Conceição, mas quando acendi o candeeiro, eu vi que quem estava ali era só meu cachorro perdigueiro. Este verso de assombração, feito especialmente para ser recitado em noites de sexta-feira, também entrou na composição do meu novo livro, O Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, que foi publicado no meado do ano passado e já deu 2 voltas e meia no chão do sertão brasileiro, levado pela mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do país inteiro. E quem quiser saber como fazer para adquirir um exemplar, ou logo a coleção inteira, pode fazer o favor de ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br, ou ainda me procurar lá no Facebook. E com a recitação deste verso, a gente se despede do povo aqui desse sertão, mas antes de fazer a retirada, já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.